Bom dia, tudo bem? Que satisfação estar aqui hoje com você para estudarmos um pouco sobre a igreja em Filadélfia, a nossa sexta igreja do Apocalipse. A nossa série já está chegando ao final. Amanhã é o nosso último episódio, a igreja em Laodiceia. E desde já eu convido você a estar aqui amanhã e compreender um pouquinho mais sobre essa igreja, o povo de Deus nos dias atuais. Mas hoje falaremos sobre a igreja em Filadélfia. Você pode ler esse texto em Apocalipse capítulo 3, verso 7 até o verso 13. A igreja em Filadélfia corresponde ao período histórico que vai do ano de 1755 até o ano de 1844. Eu costumo dizer que este é o segundo melhor período da história da igreja cristã. Não no sentido de ser o melhor período para ser um cristão, não é isso. É o período em que a igreja esteve mais pura, mais próxima da vontade de Deus, em que a igreja esteve realmente cumprindo aquilo que Deus esperava dela. O melhor período, você bem sabe, é o período da igreja em Esmirna, e o segundo melhor, da igreja em Filadélfia. Essa igreja é bem interessante. Jesus se apresenta à igreja em Filadélfia como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. A reforma protestante, que já havia começado na igreja anterior, no ano de 1517, ela agora sim começa a retornar verdadeiramente para as escrituras sagradas. Preciosas verdades da palavra de Deus que haviam sido esquecidas já fazia um tempo, inclusive pela própria reforma protestante, agora são lembradas. Em especial o estudo das profecias. É no período correspondente à igreja em Filadélfia que o livro de Daniel e Apocalipse começam a ser estudados e compreendidos. E muitos pregadores começam também a anunciar importantes verdades da palavra de Deus para as pessoas. É nesse período, por exemplo, em que as pessoas voltam a guardar o sábado, que havia sido esquecido durante séculos da história. Apenas um ou outro grupo permanecia observando o sábado, mas a grande maioria dos cristãos nem se davam conta da importância desse dia. É neste período também da igreja em Filadélfia que se proclama a iminente volta de Jesus. Acredite, algumas pessoas desse período acreditavam que Jesus só viria depois de um milênio de paz. Bem diferente do que acreditamos hoje, não é mesmo? Que o milênio só acontecerá depois da volta de Jesus. Pois é, Jesus já está voltando, mas essa mensagem da volta de Jesus começou a ser pregada de maneira mais viva a partir do período da igreja em Filadélfia. Deus atuou poderosamente por meio de seu povo. Deus abriu as portas para o conhecimento e também para a graça. Deus atuou poderosamente nos corações de homens e mulheres que se colocaram à sua disposição e os iluminou profundamente com a luz da verdade, concedendo que homens e mulheres em diversos lugares do mundo pudessem compreender melhor a Bíblia e proclamar a sua sublime mensagem. Deus promete à igreja em Filadélfia que a livraria da última provação. A grande perseguição que ocorreria no final da história sobre os cristãos não iria ocorrer no período de Filadélfia, e sim no período de Laodiceia. A igreja em Filadélfia é uma igreja que esteve bem perto de Deus, fazendo a sua vontade. Não podemos estudar a igreja em Filadélfia e esquecer de mencionar a promessa ao vencedor. Jesus disse que faria do vencedor coluna no santuário de Deus. A doutrina bíblica do santuário há muito tempo já havia sido esquecida. Para falar a verdade, desde a época dos apóstolos, essa doutrina parecia não ser mais pregada dentro da igreja. Mas no período da igreja em Filadélfia, nós fomos lembrados de que existe um santuário no céu, onde Jesus atua como nosso intercessor constante, nosso mediador entre Deus e os homens. Precisamente no final do ano de 1844, o período em que se encerra a igreja em Filadélfia, Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, e ele passa a realizar uma obra especial de juízo.
Quando essa obra concluir, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Permaneça estudando a palavra de Deus. Seja como os crentes da igreja em Filadélfia, bem pertinho do Senhor, levantando o estandarte da verdade, a bandeira de Cristo, e anunciando a Jesus para todas as pessoas. E amanhã, volte aqui para conhecer um pouquinho mais sobre o estado atual da igreja, a igreja em Laodiceia. Que Deus te abençoe.